Você está na Nova ou Sonora. Agora vamos ler Reverend Insanity. Capítulo 32 – Criando a diversão. Se uma pessoa normal fosse ameaçada por este homem, ela provavelmente já estaria com medo. No entanto, Fang Yuan perdeu o interesse depois de olhar por um segundo e continuou a se concentrar em sua refeição, tratando este homem como se ele fosse invisível. Quem é aquele cara? Ele usa as roupas de um servo da família Mo, mas não é um mestre Gu. Por que ele ousaria questionar o jovem mestre Fang Yuan? Um funcionário perguntou enquanto se escondia no canto da estalagem, sentindo que a situação poderia ficar fria. HMPH. Ele é como uma raposa assumindo a ferocidade de um tigre. Usando a família Mo como seu apoio, este servo ousa clamar por um mestre Gu. Se fosse qualquer outro mortal, eles não teriam coragem de fazer isso, alguém ao lado do funcionário respondeu com desdém. Mesmo assim, como um mero mortal, ele tem a coragem de causar uma confusão em direção a um mestre Gu. TSK, essa experiência deve ser muito boa. TCH, você não deve pensar que um mestre Gu é sempre alto e poderoso. O jovem mestre Fang Yuan é apenas um mestre Gu no estágio inicial do nível 1. Ele acabou de refinar seu Gu vital. Se eles fossem lutar agora, ele poderia não ser oponente deste mortal musculoso e forte. Sid, vamos apenas esperar. Se eles lutarem mais tarde, vamos torcer para que pelo menos poupe nossa estalagem e os móveis. Os funcionários conversavam de um lado para outro, mas nenhum ousou dar um passo à frente, apenas olhando à distância. Você ainda continua comendo? Vendo como ele conseguia intimidar ou assustar Fang Yuan, o homem musculoso tinha uma pitada de dúvida em seus olhos. Você acha que estou mentindo para você? Já existem pessoas reportando a jovem senhorita. Ela estará em breve. Não tente fugir, rapaz, porque você não conseguirá escapar. Meu trabalho aqui é garantir que você fique imóvel. Existe muito sofrimento guardado para você mais tarde. Fang Yuan não deu atenção ao homem e continuou sua refeição. O servo de meia-idade franziu a testa ao não ver nenhum sinal de pânico ou choque em Fang Yuan. Isso fez-se sentir ignorado e seu orgulho ficou gravemente ferido. Ele tinha sido um servo na família Mo por mais de uma década e conquistou a confiança de seu mestre. Por um longo período, ele aprendeu naturalmente sobre os detalhes de mestres Gu. Os mestres Gu nível 1 confiavam principalmente em suas habilidades de combate físico. Em batalha, o valor de um verme Gu foi atribuído, era mais pelo fator de dissuasão do que força de combate. Ele sabia que para um jovem mestre Gu como Fang Yuan que havia começado recentemente o cultivo, sua força física é muito inferior quando comparada a um homem adulto. Se fosse para o combate corpo a corpo, aquele que treinou por muitos anos teria uma vantagem. Ao mesmo tempo, Fang Yuan supostamente apenas refinou o Gu do luar, então, no máximo, ele só atiraria algumas lâminas lunar. O homem de meia-idade foi usado como parceiro de treino por muito tempo. Ele sabia profundamente que se um mestre Gu no estágio inicial do nível 1 usasse sua essência primordial para liderar a lâmina lunar, o máximo que ele poderia realizar era um corte do tamanho da palma de uma. Os danos seriam limitados se conseguisse atingir o corpo humano. Além disso, o homem tinha o apoio familiar de seu mestre. Portanto, quando confrontou Fang Yuan, ele não teve medo, tentando mostrar seu valor aos seus mestres para que pudesse ser recompensado e considerado útil para a família. Rapazinho, você com certeza é corajoso, hein? O tom do homem de meia-idade estava se tornando hostil enquanto ele dobrava as mangas, revelando seus antebraços bem torneados e musculosos. Seus dois braços eram grandes e cheios de cicatrizes. Os antebraços tinham veias salientes e grossas, eles eram ainda mais grossos do que as pernas de Fang Yuan. Os funcionários da pousada olhavam com medo e vários clientes já se levantavam, pagando as contas e saindo dessa terra de conflito. Fang Yuan foi encontrado?
De repente, a porta emitiu uma voz feminina alta e orgulhosa. Mo-Yan avançou em passos largos e entrou na estalagem. Atrás dela estavam vários servos da família. Sua figura corporal era decente, ligeiramente alta e tinha as curvas adequadas. Mas um rosto comprido como o de um cavalo, um gene herdado da linhagem Mon, fez com que sua aparência fosse muito afetada e, portanto, ela era apenas uma beleza de nível médio superior. No entanto, ela usava um uniforme azul escuro e um cinto vermelho, fixado com uma placa de aço quadrada, amarrado na cintura. A placa de aço foi gravada com 2. Além disso, ela acabou retornando de uma missão do clã. Ainda havia vestígios das dificuldades pelas quais ela havia passado. E isso se somava, criando um campo de pressão e ameaça que era emitido ao seu redor. Assim, uma vez que ela entrou na pousada, todo o lugar ficou em silêncio sob sua aura. Seu servo saúda você, jovem senhorita. O homem de meia-idade mudou completamente de atitude ao ver Mo-Yan. Ele tentou sorrir encantadoramente e curvou o corpo enquanto dava alguns passos e se ajoelhava no chão, cumprimentando Mo-Yan. Ao ver essa mudança de comportamento, os funcionários da estalagem só podiam olhar em choque com a boca aberta. A figura alta e musculosa era oposta de sua atitude humilde e rasteira, era uma grande incompatibilidade e era aparentemente divertida. Mas os funcionários da estalagem não riram, pois seu comportamento apenas mostrou a pressão e o status imponentes de Mo-Yan. Alguns dos funcionários da estalagem não podiam deixar de se preocupar com Fan Yuan, pois ele era seu principal cliente. Se algo acontecesse com ele, se tornaria incapaz de patrocinar a estalagem, seria uma grande perda. Mas eles oravam secretamente para que Fan Yuan se rendesse. Se uma luta realmente explodisse e destruísse a propriedade da estalagem, seria pior. Mo-Yan nem mesmo deu uma olhada no rastejante Gao Wan, seus olhos estavam fixos em Fan Yuan. Ela deu alguns passos para frente e exigiu em um tom feroz: então você é Fan Yuan? Você parece estar tendo uma boa refeição. Hehehe, você já comeu um sanduíche de junto? Vou te dar um gostinho. Pode ser ainda mais delicioso. Mesmo que ela tenha dito isso, Mo-Yan não fez nenhum movimento. As ações de Fan Yuan foram muito calmas. Foi estranho. Ele tinha algum apoiador secreto que o protegia? Mas não deve ser isso, eu verifiquei antes de vir. Esse Fan Yuan só tem um tio e uma tia que não gostam dele, enquanto seus pais já faleceram. E ele até foi expulso de casa por seu tio e tia. Além disso, ele só tem talento grau C, então como um jovem tão fraco poderia ter qualquer tipo de experiência? Mo-Yan pensou em sua mente. Apesar disso, a situação ainda era muito peculiar. Ela teve que testar e sondar ainda mais. Fan Yuan riu e semicerrou os olhos para Mo-Yan, dizendo: quem disse que sou Gu Yue Fan Yuan? Mo-Yan ficou momentaneamente atordoado, então deu uma olhada em Gao Wan. Ele tinha acabado de se levantar, mas ao ver isso, ele imediatamente se ajoelhou de volta com suor escorrendo de sua testa. Ele gaguejou e não conseguiu dar uma resposta coerente. Mestre, seu servo, seu servo. Eles tinham um desenho de Fan Yuan, mas não tinha informação que Fan Yuan e Fan Zheng eram gêmeos idênticos. Não admira que este jovem não tenha medo. Ele é na verdade Fan Zheng e não Fan Yuan. Os servos de Mo-Yan adivinharam em suas mentes. Fan Yuan não pode ser comparado a Fan Zheng. O primeiro é apenas um solitário grau C, sem experiência. Este último, entretanto, tem um talento grau A e foi puxado para a facção do chefe do clã na cerimônia do despertar, e enquanto ele crescer suavemente, terá um futuro brilhante pela frente. Mo-Yan não obteve uma resposta adequada de Gao Wan, o que a fez ficar ainda mais hesitante. Nesse ponto, os únicos que sabiam a identidade de Fan Yuan eram os funcionários da pousada. No entanto,
Eles não podiam ofender nenhuma das partes, então apenas mantiveram a boca fechada. Fang Yuan estava farto de sua refeição. Ele se levantou e olhou levemente para Mo Yan. Você quer encontrar Fang Yuan? Venha comigo, vou levá-la ao albergue da academia para procurá-lo. Se a pessoa na minha frente for Fang Zheng, eu não gostaria de ofendê-lo. No entanto, se ele for realmente Fang Yuan, vou segui-lo de perto nesta viagem, então não tenho medo de que ele passe por Fang Zheng. Em um instante, Mo Yan decidiu-se. Tudo bem, vou junto com você para o albergue da academia. Depois de você. Mo Yan virou o corpo para dar espaço para Fang Yuan, esticando o braço e indicando que Fang Yuan assumisse a liderança. Fang Yuan riu com indiferença e avançou. Mo Yan o seguiu de perto, com seus servos atrás dela. Tão perto. Eles finalmente se foram. Mesmo se eles começarem a lutar, nós não temos nada a ver com isto. Todos os funcionários que ficaram para trás suspiraram de alívio enquanto batiam suavemente no peito. Um grupo de pessoas se aproximou do albergue da academia. Pare! Pare aí! O albergue da academia só permite que os mestres Gu do nosso clã entrem e saiam. Os dois guardas na porta pararam Fang Yuan, Mo Yan e Suogandi. Insolente! Você não reconhece quem eu sou? Como você ousa me impedir? Mo Yan olhou para os dois e gritou. Não ousamos, os dois guardas gesticulavam apressadamente. Jovem senhorita Mo Yan, este guarda tem um grande respeito por você. No entanto, as regras do clã são absolutas, então que tal isso? Você pode trazer um servo. Isso é o máximo que podemos fazer por você. Um guarda idoso respondeu educadamente. Mo Yan estalou a língua. Seu coração estava cheio de insatisfação, mas na presença das regras do clã, ela não ousava quebrá-las. A família Mo era próspera e, portanto, tinha muitos inimigos. Não se esqueça de que, além do ramo da família Mo, havia também a família Ti para lutar. Além da família Ti, a facção do chefe do clã também queria controlar a família Mo. Todos vocês fiquem para trás. Gao Wan vai me seguir. Pensando nisso, Mo Yan deu ordens. Gao Wan imediatamente ergueu o peito com uma expressão de alegria no rosto. Obrigado, jovem senhorita, pela oportunidade. Vamos, Júnior. Mo Yan sorriu para Fang Yuan com um olhar questionador. Fang Yuan permaneceu imperturbável enquanto conduzia-os para dentro. Ele alcançou a porta do dormitório, abrindo a fechadura e empurrou a porta. Ele então deu um passo para dentro da sala e parou. Dentro da sala, não havia nada extra. Era tudo uma mobília simples e não havia mais ninguém. Mo Yan parou na soleira da porta, deu uma olhada dentro e seu rosto ficou sério. Júnior, é melhor você se explicar bem, não tem ninguém no quarto. Fang Yuan sorriu levemente. Não sou alguém? Mo Yan olhou para Fang Yuan, um brilho cintilando em seus olhos quando de repente pareceu ter entendido. Estou procurando Gu, Yue, Fang Yuan. Fang Yuan riu. Sabe, eu nunca disse que não era Gu Yue Fang Yuan.